dia 6 de junho de 2014. Mais uma vez, o programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. É sim, como a vida. O apresentador desse programa, que não tem aquele crédito inicial, sou eu, Daniel Sultorians, médico. O programa Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira que pula a cerca há 514 anos. Aliás, pular por cima, pelo meio, por baixo, é uma coisa legal. Não é sacanagem, mas uma coisa legal. A gente consegue ver o outro lado. E o outro lado é muito menor. Tem educação, saúde, justiça, não tem corrupção, não tem sacanagem. Então, o Pulando a Cerca, aliás, vou falar um pouquinho do apresentador que sou eu. Eu sou o único apresentador do mundo que já teve o AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no Brasil, e estou no ar. Então, eu me considero o próprio Pulando a Cerca, o pulador de cerca. Olha só, vamos chamar, mais uma vez, o nosso especial convidado, como todos foram aqui. É o simpaticíssimo, cultíssimo, eficientíssimo, gostosíssimo, tesudíssimo, o meu colega médico, doutor Vitor Purdeu. Vem cá, Vitor, pular a cerca, pula a cerca. Pulou. E aí, meu amigo? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, porque o programa repete. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Vitor é o coordenador do SPA e do Hotel da Loucura, no Hospital Psiquiátrico Pedro II. Aí o pessoal fala, que coisa é essa? Ah, é uma coisa legal. Vitor, qual é a tua idade? Estou com 34 anos. 34. É garoto, eu tenho 95, então tá bom. É garoto. Olha só, Vitor, você nasceu aonde? Realengo. Realengo. Como é que foi a tua infância no Realengo? No Realengo, né? Então, eu nasci na Coab, lá em Realengo, e foi uma infância... Isso foi sendo processado ao longo dos anos, mas eu recentemente tive o entendimento que foi uma infância extremamente feliz, porque apesar da pobreza, né, da família e tal, tinha 40 crianças no prédio e eu brincava o tempo inteiro e era uma criança que brincava o tempo todo e brincava na rua, brincava no prédio, brincava muito e comecei a fazer teatro em Realengo. Olha só, tinha 40 crianças, você brincava de médico? Brincava de médico, brincava de polícia bandido. Eu brinco de médico até hoje. Ué, pois é. É bom, né? É. Então você quem não gosta? Brincava de médico de criança até hoje. É. Então foi uma infância feliz. Foi uma infância feliz. Aí depois veio a adolescência, né? E a coisa de querer buscar um caminho próprio, que foi também difícil, mas vim aqui para Niterói, né? Fazer UF. A pergunta é o seguinte, como é que você chegou à medicina ou a medicina chegou a você? Então, cara, eu não sei, assim, eu desde muito criança eu falava que queria ser médico, daquelas crianças que queria falar, eu quero ser médico. E tem filme de eu fazendo teatro, Maria Clara Machado lá em Realengo, né, o Chapeuzinho Vermelho, o cara pergunta, e você vai fazer? Eu quero ser médico. Eu falava, eu quero ser médico. E aí o negócio do teatro foi andando, eu tive que interromper para poder estudar, né? E a coisa da medicina sempre foi muito forte. Quando eu cheguei aqui na UF, né? No campus da UF, depois no Antônio Pedro,
foi um momento assim de muita realização para mim. Eu era muito assim entusiasmado. Eu comecei a dar plantão no pronto-socorro no segundo período, sabe? Me metia. Eu era técnico de laboratório, né, de patologia, então eu dava plantão de laboratório no Antônio Pedro. Comecei a fazer pesquisa. Eu era muito assim. Eu comecei a ficar agitado. A minha mãe que fala que eu comecei a ficar agitado. Eu sempre fui mais introspectivo. Depois da faculdade. Isso é uma coisa engraçada. Na faculdade que eu botei para fora um personagem. Botou para fora? Botei para fora. Pulei a primeira cerca. É bom botar para fora. É fundamental, né? Põe para fora. E a adolescência, hein? Foi difícil. Eu acho que a adolescência é um período difícil para todo mundo, né? Essa transição, essa metamorfose de criança que é ótimo, né? Se você está com a fantasia, tudo ali, né? O sonho é a vida. E aí, de repente, começa essa coisa das obrigações e que você tem que falar para, né, se comprometer, estudar e ganhar dinheiro, né? Começa essa loucura. Então, eu acho que todo adolescente sofre muito, eu acho. Então, você falou da infância, adolescência, da faculdade. E quando é que você pulou a cerca? Então, eu acho que eu sempre fui um pouco da cerca pulada, porque eu vejo meus pais, lá em Realengo, eles eram militantes e faziam movimento comunitário, exibiam filmes, faziam reuniões, faziam, né, coisa de educação popular, que é o que eu faço hoje. Mas eu fui, vamos dizer, despular a cerca para entrar na faculdade, para virar médico, né, para entrar nesse mundo formal assim, da medicina, da ciência. E tudo isso foi evoluindo, eu comecei a trabalhar com pesquisa aqui na UF, aí eu encontrei o Nelson Vaz, né? Eu convidei o Nelson Vaz para vir aqui na UF dar uma aula num curso de imunologia, que quer dizer, isso foi uma coisa que me perturbou muito, quer dizer, mudou muito o que eu pensava. E eu já comecei a fazer pesquisa com ele e fui trabalhar na Universidade de Tel Aviv, no final da faculdade. Fiz lá o último período do internato, fazendo pesquisa com doença autoimune. Ganhei uma bolsa de pesquisa, voltei para o Brasil, continuei trabalhando, fui para a USP. Aí na USP, eu trabalhando, aí eu sempre tive uma boa produção, publicava, fazia os artigos, não sei o que, aula em congresso, tudo dando certo, bolsa, na estrangeira e tal. Na USP começa uma briga, a minha orientadora começa a dizer que não entendia o que eu falava, que não ia admitir o que eu estava propondo, e que eu tinha que fazer o que ela estava mandando. E eu já tinha o entendimento de que a ciência não é submissão, que a ciência, ao contrário, é o pensamento livre, a criatividade, a descoberta. E isso me levou a ser convidado a me retirar, né? Eu fui expulso da USP. E isso eu adoeci, tive criptorquidite, aí eu digo que a inflamação do testículo, né? Eu digo que a USP torrou meu saco, literalmente, né? A Universidade de São Paulo e tal. Aí, nessa época, eu tive essa decisão também de que eu vou estudar teatro. Aí eu fui para Camila Amado primeiro, depois para o Amir Haddad. No Amir Haddad eu fui para a rua, fazer teatro nas praças, nas ruas, com os mendigos, com os travestis, com os cachorros, com os pássaros, né? E isso foi, assim, realmente a grande pulada de cerca. Foi quando eu consegui alguma estabilidade psíquica. Pela primeira vez na vida, eu comecei, quer dizer, vinha um período de sofrimento muito intenso. Você sabe que o ritual macabro da medicina é um ritual que produz muito sofrimento na gente, né? Para a gente ficar um bicho duro. E aí eu estava já... Aí quando eu vou para a rua e começo a fazer teatro, começo a me comunicar com as pessoas, me comunicar com quem está à minha volta, aí eu vejo, é fácil, a vida é boa, é tranquilo, é isso que eu preciso aqui, no mínimo das coisas, né? E a partir disso vai engrenando, e aí eu vou montar essa pasta de cultura e saúde da Secretaria de Saúde, que vai culminar no Hotel da Loucura, que é o que você faz há 40 anos, que é a psiquiatria cultural, né? É a emoção de lidar da Anísio, da Silveira. Você não tem segredo nenhum, na verdade. A gente está redescobrindo, né? O segredo é o prazer. Exato. Prazer, tesão. Tesão. Pular a cerca. Pular a cerca. Ousadia, né? Isso. Então, Vitor, vamos falar aqueles meus espectadores que estão ouvindo aqui no estúdio e lá na televisão. Sim.
Vamos falar do Hotel da Loucura. Que isso, cacete! Pô, Hotel da Loucura, bicho, é uma revelação, né? A verdade é essa, é uma revelação. E ontem, por exemplo, eu trabalhei o dia inteiro lá e foi assim, redondo, sabe? Tudo legal pra caramba, trabalhamos, fizemos oficina, fizemos cortejo dentro do Instituto, fomos lá no Lula Vanderlei, no Espaço Aberto ao Tempo, dançamos com eles, ele apareceu, fomos no Museu do Inconsciente, dançamos, os clientes entrando, virando atores, né? Se posicionando, aprendendo a se colocar, aprendendo a discursar. Então, o Hotel da Loucura é esse espaço de livre manifestação, né? De livre encontro, de pular cerca. Isso, mas vamos colocar, para quem está vendo, onde é esse Hotel da Loucura? O Hotel da Loucura é no Instituto Municipal Nise da Silveira, que é o antigo hospício Pedro II, né? Que é o primeiro hospício do Brasil, foi primeiro fundado na Praia Vermelha, depois transferido para o Engenho de Dentro, e lá a doutora Nise começa a trabalhar em 1944, né? E vai fundar o maior museu do mundo, um dos maiores museus do mundo de arte e loucura, e vai formular uma teoria, né? A partir do trabalho dela com Jung, e uma teoria que ela chama de emoção do lidar, que é uma teoria científica de promoção da saúde. Ela explica, ela mata a cobra e mostra o pau. Como é que faz isso? Quando nós começamos a montar essa pasta de cultura e saúde na Secretaria Municipal, em 2009, eu vou ao Engenho de Dentro. Eu tinha ouvido falar da Nise muito pouco na formação médica. Não falaram da Nise para mim, que eu considero uma profanação, né? Aí fui lá. E quando cheguei lá, eu me abalei muito com essa história. Nós já começamos a trabalhar com formação de agentes culturais de saúde, para o pessoal parar de matar mosquito. Uma proposta que nós fazemos que deu certo é que as pessoas parem de matar mosquito e comecem a fazer educação e cultura como forma de reorganização do espaço urbano, de reorganização da cultura comunitária. Começamos isso lá no Museu do Inconsciente, já foi assim um sinal do que estava por vir. Aí em 2010 a gente começa a história da Universidade Popular de Arte e Ciência, que é uma articulação de arte e ciência, de movimento social, educação popular, psiquiatria comunitária, medicina comunitária, que tem grupos no Brasil inteiro, grupos na cidade toda, lá no Rio. Em 2011, fazemos o primeiro congresso da UPAC, da Universidade Popular, que é no Teatro Carlos Gomes. Então, fizemos um espetáculo com mais de 40 atores do Brasil inteiro, pessoas convidadas, foram 654 participantes, no Teatro Carlos Gomes, em 2 dias de trabalho, fazendo arte e ciência, com imunologia, com biologia, com teatro, com música, com dança, com poesia, com contação de história. E nós vimos que nós estávamos lidando com uma linguagem interessante, né? Com uma linguagem que podia trabalhar essas coisas. Em 2012, a gente decide juntar o grupo da Universidade Popular para fazer um espetáculo teatral, porque o teatro é a nossa mídia fundamental, o nosso ritual principal, o nosso rito central da tribo é o teatro. E aí decidimos que vamos fazer coletivamente, dentro do Engenho de Dentro, o Alto da Paixão da doutora Nise da Silveira, e vamos hospedar todos os pesquisadores e atores, no Hotel da Loucura. A gente ocupa 2 enfermarias que estavam abandonadas e elas vão se transformar em centro cultural livre, com um local para hospedagem. No ano passado, que já foi o 3º Ocupanise, a gente hospedou mais de 120 pessoas dentro do hospício, trabalhando música, dança, teatro, poesia. E aí, nesses 23 dias de fundação, nós fizemos os rituais de abertura e montamos um espetáculo que foi apresentado na Concha Acústica da UERJ, foi apresentado no Congresso Estadual de Medicina de Família, em Petrópolis, e no Arpoador. Então, é isso que foi assim o processo de construção do Hotel da Loucura, um espetáculo teatral. E depois disso, o Hotel da Loucura se torna a sede desse movimento, a sede da Universidade Popular de Arte e Ciência, e tem crescido, né, inclusive internacionalmente. Ô Zé Vitor, vamos tentar localizar onde é o Hotel da Loucura. É dentro do hospício, o Hospital Psiquiátrico Pedro II, no bairro de Engenho de Dentro. É enorme, uma coisa monstruosa o terreno.
e várias construções, uma coisa louca. Campo de concentração e fim de festa. Mais ou menos isso. E quase tudo estava abandonado. Literalmente abandonado. O Hotel da Loucura não se localiza apenas no Engenho de Dentro. O Hotel da Loucura se localiza no mundo todo. E a sede é o Hospício Pedro II. E eu já fui lá. Eu achei um barato. Imagina um espaço enorme, abandonado, se transformando em arte, pintura, loucura, um cacete. E isso revela um universo mágico que parece que a loucura fica dentro do hospício. Eu acho que fica muito melhor dentro do hospício que aqui na rua. A rua é a verdadeira loucura. E o hotel da loucura. E com o hotel de spa da loucura. Vitor, vamos falar disso, para o pessoal entender. Olha, parece uma coisa tão esotérica. Esotérica. Por que esotérica? Uma realização, um tratamento, um universo. E, basicamente, são pessoas. São pessoas que têm a oportunidade de fazer isso, a arte. Se expressar, né? Aqui na rua não tem menor possibilidade. Repressão e autoritarismo. O tempo inteiro. Exatamente, dentro do hospício tem arte, liberdade. Isso é loucura? Eu tenho dúvidas. Eu tenho circulado os hospícios, né? Então, eu já andei ali na Praia Vermelha, já andei lá, fui a Londres agora, fui no hospício do King's College, que você nem vê os pacientes, estão todos trancados a 4, 5 portas, quer dizer, estão trancados como animais de laboratório, né? Recebendo drogas e não sei o quê. Aí andei em Porto Alegre, lá no Hospital São Pedro, que também é um campo de concentração e fim de festa, mas tem uma briga política muito acirrada, que imobiliza tudo. E aí, voltando para o Engenho de Dentro, né, voltando para o Hotel da Loucura, eu pude entender um pouco o papel que a Nise da Silveira teve. A Nise da Silveira fez um grande avanço, né? Ela eliminou essa questão do eletrochoque, ela inibiu esse poder farmacêutico, né? Essa coisa drogadita, essa coisa droguenta que tem na sociedade, né? Então você vê lá no Engenho de Dentro, assim, ainda em precariedade, ainda com uma dificuldade muito grande, mas pelo menos as pessoas estão mais soltas, as pessoas estão mais abertas, estão em regimes, né, mais como deve ser. E aí entra o Hotel da Loucura trazendo a questão do teatro. Eu posso interromper um instantinho? Obrigado. Olha só, a psiquiatria, que talvez seja a especialidade médica que mais as pessoas, conseguiu abrir o caminho para a psicanálise. Aí veio Freud, Jung, Nise da Silveira. Ontem aconteceu isso. Hoje, o caminho, que era um caminho de abertura, hoje é totalmente inverso. É neurologia e uma coisa organicista. Porque o modelo capitalista tem interesse na doença. Vende a doença para cobrar o remédio. Tem interesse na doença em tudo. E o caminho, e tem remédio para tudo. Balas mágicas. Isso. Então, o caminho que se abriu com a psicanálise, ou a psiquiatria, hoje inverteu pela neurologia, tudo é mecanicista, organicista. E, olha só, no mundo todo, de longe, está aqui, lá, é o mesmo modelo. É um modelo, o Hotel da Loucura é mundial. Mas a nova sede do Hotel da Loucura é do Hospício Pedro II, que é uma zona feio e tal, mas funciona o Hotel da Loucura, exatamente ao contrário. Exatamente. E
Qual foi a tua, ou é a tua grande experiência no spa e hotel da loucura? Eu sempre tentei ser médico nessa história, né? Eu sempre tentei exercer essa função. Eu também tentei. Né? A gente Continua tentando. A gente vai tentando, querendo ser médico, ver como é que é esse negócio de ser médico aqui, de ver o outro que está doente e mexer aqui a comunidade e tal. Mas tem uma diferença entre o médico e o doutor. Não, esse aí já virou outra coisa, garoto propaganda da indústria, outra coisa. Porque aí é que você vê, nós temos uma tradição, existe uma tradição de cura, existe uma tradição de medicina e teatro. Os gregos faziam medicina e teatro junto, a medicina medieval fazia teatro junto. Os índios fazem o teatro misturado com a medicina, os africanos fazem o teatro misturado com a medicina, os budistas fazem o teatro misturado com a medicina, os hindus fazem o teatro misturado com a medicina. Quer dizer, o gesto de entretenimento é um gesto de cura, é um gesto de adoecimento. Aí a gente começa tendo que fazer uma crítica, né, a esse modelo hegemônico, cartesiano, ineficiente, mecânico, mecanicista, e passando por pesquisadores do tipo Freud, Jung, Nísio da Silveira, um neurocientista importante vivo hoje, que é Humberto Maturana, que vai justamente fazer uma crítica poderosa a esse pensamento que trata o organismo, as pessoas como máquina, e propor que nós não somos máquina, que nós temos condições, relações contínuas, que a gente carrega uns aos outros, que nós estamos acoplados uns nos outros e que a nossa cultura e a nossa produção simbólica é vital para a nossa biologia, né? Para a imunologia. Eu venho da imunologia, né? Você também, né? O Nelson Vaz, eu estava com ele agora em Belo Horizonte, e ele falando que o sistema imune não defende o organismo. O organismo não se defende de nada. O mundo não é perigoso. Nós temos 700 espécies de bactérias só na boca, 100 trilhões de bactérias só no intestino, 2 milhões de bactérias por centímetro quadrado de pele. Quer dizer, nós somos uma colônia de bactérias, nós somos um ecossistema, está todo mundo misturado o tempo inteiro. A gente come, a gente se alimenta. A cada 2 anos, todas as moléculas do nosso corpo são renovadas. Quer dizer, nós estamos em ecologia permanente. Então, como é que a doença é provocada pela bactéria? Quando nós estamos lotados de bactérias e 99% das bactérias são nossas essenciais amigas. Então, há algo de podre no reino da Dinamarca, né? Há algo de estranho aí. E para a gente falar de saúde comunitária, de psiquiatria comunitária, de saúde, de desenvolvimento, de avanço, nós temos que fazer essa crítica. E a doutora Anise fez isso. Eu cheguei lá, eu estava envolvido nessa época com medicina comunitária, e cheguei lá e lentamente fui entendendo o que ela falou. E em 2011 a gente abre a primeira oficina de teatro, que é quando eu considero que eu comecei a fazer uma prática de psiquiatria, que é quando eu começo a ver os atores chegarem de um jeito e saírem de outro jeito. Eles chegam num estado e saem no outro estado. Ontem nós fazendo cortejo dentro do hospício, lá do Engenho de Dentro, vários pacientes que estavam assim com sinais de tristeza, com sinais de angústia, com sinais de depressão ali, de depressão do estado do humor, entraram no cortejo e começaram a dançar e cantaram e já modificaram o seu estado do corpo, já modificaram a sua emoção. Então eu acho que isso, na verdade, recupera uma tradição que vai chegar perto dos pajés, dos xamãs, das mães de santo, dos curadores tradicionais, porque isso que é a coisa mais importante que eu descobri, Daniel, que eu gostaria que todo mundo soubesse. Existe uma tradição de cura. Existe. Esse negócio existe. Se a gente souber fazer, esse negócio faz. Agora, não pode ter profanação. Não pode ter o Deus do dinheiro, não pode ter essa sanha, né, de destruir, de querer tudo, de acumular, de engordar, de gula, de querer acumular tudo. Não pode. Tem que ter generosidade, diálogo. E o Hotel da Loucura, ele está calcado nisso. A gente fala de quê? De Paulo Freire, de Nísio da Silveira, de Spinoza, de Maturana. Os agentes culturais de saúde recentemente formularam um plano de trabalho e eles falam o seguinte, que se o conteúdo for todo praticado, que o plano funciona. E é isso. Ô Vitor, você falou na tua visão da medicina, desde criança. Isso. Eu também fiz a faculdade de medicina aqui na UF também. Sim.
e sempre pensei o seguinte: eu vou fazer medicina uma defecção, olha que chique, defecção do verbo ser. Por quê? Eu pensei assim, vou dar um exemplo. Vitor é doente, ou Vitor está doente. O estar é transitório, pode mudar. E a medicina neurológica, organicista, capitalista, sempre diz, é doente. A população é doente, a corrupção é uma doença, a mudança não se pode fazer. E a medicina tradicional saiu do teatro. Isso. É estar. Está. Tudo está. Você colocou bem. O nosso organismo está no caminho. O tempo inteiro se construindo. O Vitor, eu convidei aqui, porque tem um trabalho excepcional na sede do Hotel da Loucura. Conta a série. Eu faço ao inverso, não é diferente, inverso. A gente trabalha com a comunidade aqui fora. Eu trabalho no Centro de Saúde Sérgio Aluca, em Santa Rosa, aqui no Niterói, e tem um projeto que se chama, igual a escola de samba, arte, game recreativo, social, comunitário, ponte para fora. Só atendo 6 pessoas de cada vez. O meu colega médico atende 20. Por quê? Não está tempo, é tudo autoritário, chegou, remédio, rua. Não, tem que ter tempo. Sempre a gente começa um grupo e sempre fazer uma festa. Agora a nossa festa vai ser dia 25 de junho de 2014, festa de São João com misturação. Todo mundo é convidado. E nós temos coral, vai ter uma representação na hora, que aparece, não coincidentemente. Isso mesmo, é isso. Sozinho eu vou longe, acompanhado eu vou muito mais longe. Na verdade, sozinho eu chego primeiro. Mais rápido. Mais rápido. Errei. E acompanhado eu chego muito mais longe. Então, é um trabalho complementar. O Hotel da Loucura visto de fora. Agora, eu pergunto, nós somos a maioria ou minoria? Maioria. Maioria. Não há dúvidas que nós somos a maioria. Porque eu tenho andado muito aí, graças a Deus, né, e vindo e tal. Eu encontro gente trabalhando com arte, com saúde mental, fazendo movimento, fazendo coisa. O que nós não temos é um discurso articulado. É isso que falta entre nossas partes. Então, vamos usar o Pulando a Cerca para iniciar isso. Exatamente. Aliás, você falou, graças a Deus, não, graças a Deus, por Deus. Por Deus. Por Deus e de Deus. Graças à natureza, né? Por Deus. E então, por Deus. Não, eu acho que nós temos um discurso articulado. Quem articula esse discurso são as pessoas que estão em volta no nosso caminho. É o discurso articulado do doutor é um discurso formal, autoritário. Ele mesmo, na hora que se machuca, não quer usar isso. Na hora que o rabo aperta, vem o cegão, passa cegados diferentes. O que eu vejo assim, a gente tem um desafio de comunicação, né? De tornar comum. Quer dizer, essas experiências são fortes, são claras. Ô, Vitor, olha só, desculpe interromper você. Olha, se eu estivesse recebendo palma e você recebendo palma, pode ter certeza que estaria tudo uma merda. Palma, abertura da mídia, está errado. Internet, né? Internet. Isso sim, mas a mídia,
coloque que interessa. Bateu palma... É muita celebridade para pouca humanidade. Né? Bateu palma, alguma coisa a gente está fazendo errado. O certo é isso. É isso. Fazer o que é possível fazer e com arte bem feito. Com capricho, né? E cada vez mais aprender. Esse modelo atual, aprendeu o quê? Ensina o quê? A você se comportar como um carneiro. Um submisso, né? Essa coisa uma coisa que a gente vê que é importante é essa coisa da criatividade, né? O exercício criativo, de que toda pessoa deve exercitar a sua criatividade e que isso tem um componente político muito importante. Deve, né? E pode. Pode, deve. Tem que poder. Quer dizer, você para criar, se a gente vive muito no Hotel da Loucura, né? Que é para você conseguir criar, para você conseguir formar, para você conseguir avançar alguma coisa, exige afeto, exige convivência, exige estar junto, exige trabalhar a longo tempo, exige a continuidade, exige uma perspectiva, né, de uma estratégia que é a Universidade Popular de Arte e Ciência, quer dizer, trabalhar isso de forma cada vez mais aberta, de cada vez mais chegando nos territórios. É muito parecido com o Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, muito mesmo censura. É a mesma ideia. É como a vida. E o que é importante, talvez, a gente discutir é como isso favorece o trabalho criativo, favorece a emergência de conteúdos, favorece a gente conhecer a nós próprios, conhecer o nosso vizinho, conhecer as pessoas. Então, essa ideia de diálogo, né? Eu pergunto muito, por que a gente vai competir se nós podemos cooperar? Por que repetir se podemos criar, né? Então, a gente tem uma oportunidade imensa de comunidades, de grupos. O Rio de Janeiro, às vezes eu escuto assim, porque não tem ninguém nessa cidade. Porque não tem... Eu falo assim, porra, bicho, tem 7 milhões de habitantes. Será que nesses 7 milhões de habitantes não tem gente interessante, fazendo coisas interessantes? Tem. O problema é esse agenciamento político de figuras sempre muito sombrias, né? Muito comprometidas com a morte e não com a vida. Vitor, eu acho que o grande remédio mágico é o afeto. E o afeto é tudo. O tempo inteiro. Como um complemento muito pequeno, talvez, o medicamento. Muito pequeno. Caso de crise, né? Sim. O afeto é o remédio mágico, que serve adulto, criança, bebê, idoso, cachorro, gato, assim vai. Eu sempre digo o seguinte, o amor não é para dar, é para se espalhar. Espalhar, né? Espalhar. É para se espalhar. É para espalhar, eu acho. Mas também. o modelo atual neoliberal não quer espalhar, eu só quero parceiro. Acumular, Eu sou parceiro. Querem guardar. O Amir Haddad, a gente faz esse movimento de arte pública, né? Que a arte pública é a arte feita nos espaços públicos, nas praças, né? Onde sempre foram feitas, lugar de origem da medicina, inclusive, e tal. E aí é um efeito de generosidade, quer dizer, o amor é esse sentimento de aceitar o outro na sua legitimidade e de deixar isso se espalhar mesmo, porque quanto mais eu amo e mais eu quero amar. Eu não quero amar uma pessoa só, não. Eu quero amar o mundo, eu quero amar espalhar, amar todas as pessoas. E quanto mais você ama, mais você exercita isso e mais isso se expande. E é pular a cerca mesmo. Pulou a cerca, você vê que o mundo é bonito, que o amor é grande, que Deus é amor, que a natureza é amor, que tudo é amor, e vamos para frente. O outro lado da cerca é muito melhor que esse que está formatado. A gente canta uma música assim, chegue mais perto, ator, atriz, companheiro, companheira, dia a dia. Venha logo, homem, deixa de bobagem, a arte é a nossa linguagem de tecer cidadania. Venha logo, homem, deixa de bobagem, a arte é a nossa linguagem de tecer cidadania. Qual a sua cor? Preto, vermelho ou amarelo? Não importa não, vale mais tua vontade de vir comigo fazer arte na cidade, com o cidadão que de nós espera amor. Aí entra, o cidadão que de nós espera amor, amor,
amor, aí vai embora, né? A malucada toda entra, os mendigos entram, os passantes entram, os PhDs entram, todo mundo entra e a gente faz uma superação ali coletiva, na praça pública. E parece que isso é o ritual da democracia também, né? A democracia nasceu junto do teatro, na Grécia Antiga, né? No século IV a democracia e o teatro estavam juntos. Então o ritual cultural é vital para a nossa vida política, para a nossa vida psíquica, né? Sem isso a gente não consegue fazer. E é o amor mesmo, sem o amor não tem nada. Então, Vitor, quem é triste triste sozinho. Quem ri, ri com todo mundo. É isso mesmo. Ri com todo mundo. A tristeza é sozinha, é uma coisa só. E rir é rir com todo mundo. É o coletivo. E o coletivo é sempre gentil. Sempre. É a tribo, né? Nunca falha. É verdade. O meu amigo lá, José Pacheco, da Escola da Ponte, né? Que é essa escola que as crianças estudam o que querem, na hora que querem, do jeito que querem. São os melhores alunos de Portugal. Ele fala, para cuidar de uma criança tem que ter uma tribo. Para cuidar de um doente tem que ter uma tribo. Para fazer as coisas funcionarem tem que ter uma tribo. Porque só a coletividade reunida é que é capaz de fazer e vencer desafios que no nível individual são aparentemente impossíveis. Quantidade de gente que a gente encontra, né, Daniel, que vem procurar a gente sofrendo, né, com problemas, achando que a coisa é de um jeito e pode ser de outro, na verdade. Então, o simples fato de você poder revelar isso é uma coisa maravilhosa. O que eu acho importante também a gente discutir é como a cultura tem essa função de revelar a nossa origem, revelar a nossa ancestralidade, revelar nosso caminho na Terra, nossa história, nos dando identidade, nos dando autoestima, nos dando a capacidade de intervir na nossa própria cultura. Quer dizer que nós somos atores. O Shakespeare fala, o mundo é um palco e todos os seres humanos são atores. Todos os homens e mulheres são atores. E a gente pode pensar dessa maneira e ver como que organiza. Agora, as pessoas que estão assistindo a gente em casa, que estão trabalhando com a gente, que estão aí, elas devem observar isso, que elas também são atores, que elas estão fazendo teatro todo dia, que elas estão saindo de casa fazendo teatro, se vestindo de uma certa maneira, se relacionando de uma certa maneira, e que muitas vezes esse teatro é copiado da televisão, é copiado da novela, é copiado do cinema americano, né? Que hoje o cinema americano dominou totalmente o nosso mercado cultural. O que você vê no cinema americano? É arma, explosão, violência, um puxando o tapete do outro, sacanagem o tempo inteiro, pilantragem o tempo inteiro. E a nossa população vai sendo minada na sua identidade, na sua autoestima e na sua saúde. Envenenada. Envenenada, culturalmente. Você falou que várias vezes na tua vida, na minha, chega uma pessoa com tristeza, com autoestima baixa. Eu acho que o principal que a medicina cartesiana, capitalista, não quer fazer, e o doutor acaba não fazendo, é ouvir. Ouvir e falar, e fazer. Olha, a maior mágica da medicina, desde sei lá quando, é ouvir e falar. Escutar. Isso é uma coisa mágica. Normalmente, quem chega a você, o patrão não ouve, o médico não ouve, a família não ouve, a professora não ouve, a professora não ouve, o inspetor não ouve, a sociedade não ouve. Ninguém ouve. Ele guarda aquilo e fica uma explosão dentro de si. Aí tem uma crise. E se resolve automaticamente dando remédio. Como o medicamento, que foi uma conquista importante da ciência, como o medicamento pudesse pensar, ser honesto, ter ética, caráter, como? Autoestima. O remédio não é para isso. E a mídia coloca exatamente isso, tentando sempre ver a população ingênua. Então, imbecilizada, né? Infantilizada. Infantilizada.
E o Hotel da Loucura é exatamente isso. A sede do Hotel da Loucura é o Hospício Pedro II. Mas o Hotel da Loucura funciona no planeta todo. Planeta todo. Eu acho que a loucura é terreno da vida humana, né? Aonde a gente vai, a gente encontra a loucura, a gente encontra as formas da loucura, a gente encontra os impulsos da loucura. E o velho Erasmo de Roterdã falava, a loucura está por trás de todos os casamentos, por todos os partos, por todos os atos... Famílias. Todas as famílias, todos os atos criadores, todas as crises têm o dedo lá da loucura. Então a gente tem que entender isso. O que nós fizemos de acerto, que não tem segredo nenhum, é acerto, é método, lá no Hotel da Loucura, foi trabalhar o teatro, né? Trabalhar a tradição do teatro e usar o teatro usando, né, ouvindo as indicações da doutora Anísia da Silveira, né, que ela foi falando, vá por ali, de que é uma forma de você expressar arquétipos, expressar imagens profundas, expressar verdades profundas, e isso vai despotencializando a energia psíquica e construindo política, construindo coletividade. Ô Zé, pode mostrar aqui a cerca? Obrigado. Mostra a cerca, isso. Quem está aí no centro da cerca? A doutora Anísia. Está aqui. Valeu, está aqui. Grande poetisa. Grande poetisa, grande cientista, grande artista. Uma grande brasileira, né? Aí a gente chega nessa conclusão triste de que o Brasil está matando o Brasil, continua matando o Brasil. Nós não valorizamos os nossos pensadores, os nossos brilhantes, as pessoas que os nossos gênios, né? Nós temos talento, nós temos gente que fez, né? O Oswald de Andrade, Mário de Andrade, a Letícia Sica, Darcy Ribeiro, Glauber Rocha, Nízia da Silveira, tanta gente interessante, a Lígia Clark, tanta gente que fez coisas assim, né? Que transforma Machado de Assis, Gregório de Matos, tantos brasileiros, que o povão brasileiro fica achando que os heróis é Pelé, Xuxa, entende? Aí é sacanagem, né? Um povo que não tem uma referência um pouco mais inspiradora, um pouco melhorzinha. Aí para você ver o Brasil... Olha só, o povo não tem, porque não quer ter. Uma censura para ter. É na cerca, né? Exatamente. Está na cerca, está cercado. Quando tem a oportunidade, segue o caminho legal. Aí morre a Xuxa, morre o Pelé, entra o grande compositor de escola de samba, a cultura, a arte. Aí deu certo. Aí eu acho que o doutor Freud, o Nietzsche, sempre dizia, a arte é o que preserva a natureza humana. Só a arte que está muito adiantada. Precisamos da arte para não morrer da verdade, né? A arte está muito adiantada. Sim. E olha só, Vitor, pena que tudo tem limite. O nosso programa tem 45 minutos, é pouco. Aliás, 15 minutos no dentista parece 6 horas. No motel, 15 minutos, não dá nem para abrir o fechador. A gente tem que convidar o Vitor outra vez para a gente compartilhar a nossa loucura. E olha só, quando a Dona Maria I, com os mães de João VI, chegou no Brasil, chegou numa gaiola, chegou a loucura do Brasil. Sim, e nós continuamos essa loucura fora da gaiola. Exatamente. Então, eu solto aqui. Graças a Deus. Isso, graças a Deus, por Deus e Deus. Vitor, por Deus. Acho que foi legal. Maravilhoso. Eu acho que a oportunidade de a gente conversar assim, dialogando de verdade, né? Sem programa, mesmo falando o que a gente pensa, é raro, né? Muito raro. E com loucura ainda, né? Com uma cabeça meio doida, né? Sem formalidade. Esse programa só se consegue se realizar porque tem uma grande equipe. Todo mundo participa, sempre participou. Tudo louco, né? Mostra o pessoal lá, nosso produtor. Mostra. Olha lá,
Aqui é O o Hotel da Zago, Loucura. o Marquinho. Olha que figura. O Zé, mostra o Inácio. Olha que figura. Que fantástico. O Hotel da Loucura é aqui. Exatamente. Sucursal. Sucursal. A nova sede. Isso. E a televisão é o nosso desafio político maior de todos, né? Então, aqui no Brasil, poucos instrumentos de mídia conseguem fazer uma coisa sem censura. Vamos terminar cantando. Vamos. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez, valeu! Valeu.